O que faz o gado aumentar o consumo no inverno é a ureia, certo? Não, na verdade é a proteína. A ureia e a proteína, na sua menor parte, ela é nitrogênio. A ureia é fonte de nitrogênio, consequentemente é uma fonte de proteína. Mas ela é uma fonte Esquece ureia. Ureia é proteína. Pronto. É isso aí. Ureia é proteína. Ureia igual proteína. O micro-organismo do rumen consegue pegar a ureia e transformar isso em proteína. Isso. E o que te interessa é que proteína no rumen melhora a digestibilidade. Por que o animal come menos na seca? Porque metade do valor proteico da planta cai na seca. Então ele come menos. E aí a gente usa uma estratégia de nutrição, seja via ureia no sal ureado, ou seja proteinado, que contém ureia também e fonte de proteína verdadeira e energia, que é grão, para melhorar a condição das bactérias de degradar a pastagem, e ele acaba ingerindo mais matéria seca, acaba ingerindo mais pasto. Sim, ele tem capacidade de transformar. Na verdade capacidade de transformar, de pegar o volume de nutriente que tem na pastagem, fermentar tudo isso, transformar em nutriente para o bovino. Então, mas aí, por exemplo, o que eu queria entender tem o sal ureado e o proteinado, por exemplo, comparado. Sim. O gado vai consumir mais ureia no proteinado? Não necessariamente. E o que faz ele ter um maior consumo de pasto no proteinado? Essa pergunta é boa e vamos lá. Para o animal transformar a proteína que contém dentro da ureia, ou seja, o nitrogênio da ureia, em proteína microbiana, que é o que realmente vale para o animal, porque assim, ó, sendo bem simples, o bovino ele não engorda por causa do pasto, ele não engorda por causa do tipo de comida que a gente dá para ele. Ele engorda porque cada tipo de alimento faz um determinado volume de bactéria crescer ali dentro, morrer, e a proteína que é absorvida dentro do intestino é bactéria morta, certo? A gente só usa a comida que a gente dá para ele para modular o volume de bactéria que morre, para morrer mais e o animal ganhar mais peso, certo? Certo. Por que o animal ele ganha mais peso, ou ele come um volume maior de pasto usando o proteinado em relação ao ureado? Porque assim, para você aproveitar o nitrogênio, precisa de energia junto, e uma energia de rápida utilização, que no caso da pastagem no período seco ela não oferece. Então o aproveitamento do sal proteinado ele é muito melhor, porque eu estou colocando o nitrogênio vindo da ureia junto com o carboidrato vindo do grão de rápida fermentação, entendeu? Então eu melhoro a condição ruminal, e é por causa disso que o animal ele consegue comer mais pasto usando proteinado em relação ao ureado. Porque você entregou mais energia. Você entregou mais energia. Mas então não tem nada a ver com a proteína verdadeira que você tá... Não, na verdade o sal, a proteína verdadeira, ela também vai ter a sua função. Não, mas nesse sentido de comer mais. Nesse sentido de comer mais é porque você consegue melhorar o aproveitamento do volume de proteína que você está colocando dentro da suplementação. Por causa da energia. É mais equilibrado. O sal, o proteinado, ele pro animal ele é mais equilibrado. Ele vai oferecer tanto volume de nutriente quanto o arranjo desses nutrientes bem melhor do que o sal ureado, entendeu? E é por isso que eu melhoro, assim eu tenho um rumen mais equilibrado, e com o rumen melhor o animal come mais, entendeu? Mas assim, só num ponto específico, é mais equilibrado nesse sentido por causa da energia. Nesse sentido por causa da presença de energia. Por causa da presença de energia. Então vamos dizer assim, porque pra mim a grande diferença do proteinado pra ureia, eu achava que era a proteína verdadeira. Não, porque é pouca, Daniel. Por exemplo, ó, se você pegar uma formulação de um sal ureado ou de um sal proteinado para recria engorda, por exemplo, ele vai ter 40% de proteína, certo? Certo. Mais ou menos 80%, 85% dessa proteína é via ureia. No sal ureado? Não, no sal proteinado. Você falou sal, eu confundi. O sal, dentro de uma formulação de um sal proteinado, mais ou menos 80% a 85% da proteína total que aquele produto está entregando é proteína vinda de ureia. Entendeu? E por que ela é vinda de ureia? Para deixar mais barato. Aí, entendeu?
Porque é impossível você fazer uma fórmula que seja financeiramente viável pra gente usar aqui sem utilizar uma grande quantidade de ureia. Então, por exemplo, uma fórmula tranquilamente vai de 11 a 12% de ureia dentro dessa fórmula. O que vai corresponder para o total, mais ou menos, se um produto tem 40% de proteína, quer dizer que ele tem 400 gramas de proteína ali por quilo. 320, 340 gramas é proteína vinda de ureia. Só 80 gramas que é proteína verdadeira. 100 gramas no máximo é proteína verdadeira. Tá, e me diz uma coisa, tem alguma vantagem em ter essa proteína verdadeira? Opa, claro, você melhora o ambiente ruminal. Só que aí a gente tem a vantagem técnica e a vantagem econômica. Por que hoje está valendo a pena o uso do proteinado em relação ao saureado? Porque a diferença de ganho de peso que tem que dar no animal para pagar o investimento é muito pequena. Então você consegue utilizar, e muito pequena e muito fácil de ser alcançado. Então você consegue usar o sal proteinado hoje com uma eficiência financeira muito boa, melhor do que usar o saureado, entendeu? Mas aí a gente tem que trabalhar a condição da pastagem para conseguir viabilizar isso. Sim. A parte de viabilidade eu entendo. A minha dúvida era a seguinte: colocar um pouquinho de proteína verdadeira deixa mais caro, mas se isso realmente faz alguma diferença? Faz, claro. Você falou que faz com relação a equilíbrio do ambiente ruminal. Então, e isso daí não faz eles comerem mais? É justamente esse Porque ponto. equilibrou mais. Mas então a proteína tem função também nesse Com sentido? certeza. Não é com só a certeza. energia. Não, mas esse que é o ponto, Daniel. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma formulação de saureado de 15% de ureia, que é o que a gente usa para recria, devido à falta de carboidrato rapidamente fermentável dentro do rumen, 60, 70% da ureia passa sem aproveitamento, entendeu? Quando eu coloco essa ureia junto de grãos no sal proteinado, eu aumento o aproveitamento dessa ureia, por causa da necessidade do animal, de como é feita a fisiologia do animal para o aproveitamento de tudo isso. Por isso que o sal proteinado, ele dá mais ganho de peso, ele dá mais resultado que o saureado, porque ele é um produto mais equilibrado. O nutriente que eu estou jogando ali, eu estou jogando também com os outros nutrientes que vão fazer eles serem aproveitados, diferente do que acontece no saureado. Só que a gente está trabalhando numa atividade que o que manda é custo-benefício de tudo que a gente está usando. Se fosse mais rentável para a empresa usar o saureado, a gente usaria sem problema nenhum, mesmo ele sendo menos eficiente, porque no final das contas a gente quer dinheiro que sobra. Sim. Certo? O proteinado hoje tá valendo a pena Ele tá dando um ganho de porque ele dá um ganho de peso maior que paga a diferença de uso. Sim. Entendeu? Se não, um negócio, esses dias numa visita o Marcelo falou muito certo. Toda suplementação é um remédio. Ela só é usada porque o volume de dinheiro que ela traz é muito maior que o volume de dinheiro que a gente investe pra fazer. Se fosse menor, não usava. Mas a ração é menor e o povo continua usando. Não, mas aí é erro estratégico. Sim. Assim, na minha opinião, o animal ele não come ração em nenhuma fase de vida e nenhuma categoria. O único lugar que... Não deveria, né? não deveria comer. O único lugar que a gente pode pensar no uso de ração é confinamento. Animal a pasto e ração, pra mim, não combina. Não foi feito pra isso. E o sistema não consegue absorver esse custo.